Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, estou aqui, Cruz e Souza, um dos maiores poetas da nossa literatura, maior do simbolismo. E olha que simbolismo teve Alfonso de Guimarães, mas o Cruz e Souza, fora de série, cara que viveu pouco, infelizmente, morreu com 36 anos, morreu não é pobreza, ele morreu na extrema pobreza, também afetado por uma falta, né, de ajudas médicas, assistências, passando fome. Quando a gente lê algumas cartas dele para amigos, tem carta dele pedindo, assim, depois de já ter pedido muitas vezes e pedindo super envergonhado, não mais dinheiro para comprar comida. Para ele, para a mulher, para a filha, né? A mulher dele chega a ser internada como insana, né? Como louca num sanatório, mas na verdade passava fome, né? Pedindo leite. Então, uma tristeza profunda. Ele é de Santa Catarina, catarinense, ele estava tentando trabalho em Minas Gerais, foi com uma promessa de emprego, quando chega não tinha, e aí ele não tinha dinheiro para voltar. Uma pena, assim. Aí ele morre, o corpo dele é trazido num vagão de carregar cavalo. Tristeza, assim, um cara que sofreu muito por ser negro. A gente nem tem imagens dele, para vocês terem uma ideia. Essa que é a que mais circula, inclusive, na internet. Ela é uma gravura. Tem uma foto dele muito, muito ruim, assim. Tem uma outra que parece ser foto dele. Tem gente que contesta a veracidade. Filho de escravos alforriados, e o dono dos escravos, dos pais dele, meio que apadrinha ele, é daí o Souza, inclusive, e banca os estudos dele. A escola lá no Sul só aceita que ele estude se ele ficar no cantinho da sala, sem falar com ninguém, e não podia interagir com os meninos no recreio e tal. Vai aprender várias línguas, sobretudo francês, vai se formar em direito, mas não consegue cargo de promotor porque era negro. Então a gente está falando de um Brasil terrível, né, no qual Cruz e Souza sofreu muito. E Cruz e Souza, tal qual Alfonso de Guimarães, sugiro inclusive essa aula antes da aula do Alfonso de Guimarães. E Marcelo, já vi a aula do Alfonso de Guimarães. Então você não prestou atenção no que eu falei nela, né? Eu falei lá, pausa aqui e vai para do Cruz e Souza. Justamente porque o comentário que eu vou fazer de simbolismo eu vou fazer aqui na aula dele. Então ele é um cara do simbolismo. O simbolismo é a estética contrária ao... Peraí que deu pane aqui. O simbolismo é a estética contrária ao parnasianismo. E por sua vez, então, o simbolismo vai retomar questões do... acho que agora foi, olha aí, isso. O simbolismo vai retomar questões do romantismo, principalmente do ultrarromantismo, tá? Então ele é do simbolismo. Se você já viu as aulas de parnasianismo, e sobretudo a do Raimundo Correia, aí você viu lá o que eu falo de simbolismo parnasianismo, e Marcelo não vi, então ótimo. Então você pausa aqui, vai ver de parnasianismo e volta para cá, tá bom? Que aí você vai obrigatoriamente passando por todas as estéticas. Eu vou te amarrando numa aula ou outra, para você não ficar sem pular nenhuma. E o simbolismo é o seguinte: simbolismo é dor, simbolismo é sofrimento, simbolismo é angústia, simbolismo é uma visão até metafísica da alma. Se lá no parnasianismo temos a impassibilidade, o cara não vai demonstrar o que ele pensa, o que ele sente, aqui é outra onda. Pelo contrário, aqui o cara vai falar e vai falar muito, mas vai falar dentro de uma estética que entende que, diferentemente da poesia parnasiana, que é uma poesia descritiva e de explicar as coisas, até de uma forma mais racional, aqui a gente tem uma forma muito mais sentimental, mas não pensando que a poesia é capaz de explicar as coisas, porque a própria linguagem não vai dar conta. É isso que o
poeta simbolista entende. Então, o simbolismo é a representação de uma poesia feita não para explicar, mas para sugerir. Muito próximo do que na época também era uma estética artística de rompimento com, no caso, o realismo, que é o impressionismo, tá? Então o poema dele, um soneto, porque tal qual os parnasianos, os simbolistas também valorizavam muito a forma do texto poético, o soneto dele vai deixar isso tudo muito claro, tá? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Então, uma pena que esse homem não tenha colhido os frutos de sua genialidade em vida, porque ele é de uma sofisticação impressionante, assombrosa, né? O que é o assinalado? Sinalado vem da palavra sina, que é o destino, é o cara que está predestinado a alguma coisa. Aqui eu não sei se ficou claro para vocês, mas nesse poema ele tem ele próprio, né? Quem é esse tu com quem ele conversa, né? Ele próprio. Olá, tu és o poeta, o louco assinalado, né? Então o eu lírico aqui é a própria representação do Cruz e Souza, o que nos leva a um ponto de também pensar esse poema como um poema metalinguístico. Falei de metalinguagem também lá no Profissão de Fé, né? Eu sempre esqueço de... Aqui, ó, vou ficar mais um cantinho aqui. Quero ficar aqui, se bem que eu vou escrever, acho que mais para o lado. Deixa eu sair aqui, melhor assim, ó. Então, o poema, ele trata do próprio fazer poético, né? Tu és o louco da imortal loucura. Então pensa comigo, se ele é o poeta e ele é o louco, fazer poesia é loucura. E por que fazer poesia é loucura? Você já pensou você chegar aí pro seu pai, para sua mãe, falar que você quer ser poeta? Como é que seu pai e sua mãe vão reagir, né? É maravilhoso, né? É lindo, mas como a sociedade vê isso, né? Não vê com bons olhos. O artista acaba não sendo visto, né, com tão bons olhos. E olha que dá para viver de arte, e olha que se você for um artista bom, tal qual um médico bom, tal qual um administrador bom, tal qual um professor bom, você vai ser bem remunerado, mas não é o que socialmente se deseja e almeja, né? E se entende como visão de sucesso. Então, numa sociedade nessa época muito valorizadora do cientificismo, né? da visão mais pragmática, ele se coloca dessa maneira. E é loucura para ele, sobretudo porque parte do princípio de que ele é negro, de que ele tem toda a carga de preconceito. Esse negócio de estabelecer como profissão a arte, né, o campo da arte, é interessante. No PAS 3, vocês estudarão um menino chamado João do Erdely, que é conhecido no Instagram como A Capoeta. Ele agora está com 30 e poucos anos, ele foi meu aluno há muitos anos atrás, a família dele queria que ele fizesse direito, e o sonho dele era ser poeta. E uma vez eu conversei com ele sobre esse poema mesmo. E ele insiste na coisa de fazer poesia, começa a fazer poesia no Instagram, porque não tinha editora para publicar, nem nada, vai fazendo sucesso, as editoras chegam até ele e demonstram, né, o interesse em publicá-lo, e ele se torna um sucesso. Esse menino já apareceu em livro para didático, ele já apareceu em provas, ele já apareceu no Enem, ele vive disso hoje, vive bem e é autor de Obra do Paz.
Você vai estudá-lo ano que vem, né? Então, é muito interessante assim você pensar que porque a arte não vai dar dinheiro. E os artistas que vivem disso, né? De Netflix, de Amazon Prime, do cinema, da música, do teatro. Então, claro que, repito, não é o que se vê de modo mais pragmático socialmente, mas não é também o fim do mundo, né? Mas a visão dele vai refletir uma visão social tanto da época quanto de hoje. O louco da loucura mais suprema. A terra é sempre tua negra algema. Isso é de uma potência imensa. Aqui, ó. Por que a terra é a sua negra algema? Porque ele em vida vai sempre sofrer com preconceito. E a palavra algema aqui, ela fica mais forte ainda, né? Se a gente pensa que esse cara, ele é fruto de uma época, ele é filho de escravos alforriados, tanto pai quanto mãe, ele é negro. Prende-te nela a extrema desventura, né? O azar, o sofrimento, a dor. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema. Pô, isso aqui tudo é a essência do simbolismo. Mas aí vem um verso completamente inesperado, no qual ele fala: e rebente em estrelas de ternura. Como assim, né? Deixa isso aí do ladinho, ó. Pronto. Então, como assim? Opa. Aqui. Tu és o poeta, o grande assinalado. Então, veja que ele em nenhum momento aqui estava falando de poesia. Ele só vai falar que é poeta aqui, ó. Aí é que a gente chega no que eu falei da metalinguagem. O grande assinalado, você está predestinado a isso. Que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Então, o papel do poeta é fazer o quê? Transformar a dor em algo bonito. Olha aí, belezas eternas, estrelas de ternura. Transformar a dor em quê? Em arte. E a arte é a beleza. Tal qual os parnasianos também falam. Entendem a jogada aí? Então, o papel do poeta é esse, a função do poeta é essa, a função do artista é essa. Acabei de falar aqui, né, do cara que é músico, do cara que é pintor, do cara que é cineasta. Vocês já pensaram que teria sido da pandemia sem a arte? Pensa um pouco. Já pensaram o que seria da vida sem arte? Então, o cara passa por toda essa carga de preconceito, toda essa carga de não ser bem visto, mas ele tem um papel na sociedade. E no caso dele é loucura, né? Pensando da perspectiva, no caso dele é loucura, na perspectiva do lírico, justamente porque ele é negro. Ele ouviu isso em vida, né? Como assim você quer se meter a ser escritor, trabalhar em jornal? Quando ele é contratado com um amigo no Rio de Janeiro para um jornal, depois ele é mandado embora justamente por ser negro, e o amigo solidariamente se demite também, e ficam os dois sem dinheiro e tal. Esse amigo conhecia o José do Patrocínio, que é um super emblemática e figura da nossa história, um negro abolicionista que vira dono de jornal e tal. Ele vai lá, bate lá e pede trabalho para o amigo, para o Cruz Souza. Aí você vê o José do Patrocínio e fala assim: não quero outro negro de destaque além de mim, né? Então o cara sofreu terrivelmente na vida, né, com isso. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os seus espasmos imortais de louco. Então olha a relação com a natureza, que reflete o estado de alma do eu lírico. Então não essa sociedade ao meu redor, mas a natureza justifica, né, tudo isso. Marcelo, mas o poema tem um tom misterioso, né? Pronto, e isso é simbolismo. Simbolismo é mistério. Poesia do simbolismo não é para explicar, é para sugerir. Isso fica mais evidente ainda no nosso poema do Alfonso de Guimarães. Tá bom? Meus queridos,
Um beijo, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela aula. Até o próximo episódio.